E essas são as 3 coisas que eu mais gostei de experienciar na Coreia, nas oportunidades que eu tive de visitar o país. Annyeong! Olá! Oi gente, eu sou a Nara da revista Corein e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês 3 principais experiências que eu tive visitando a Coreia do Sul que me deixaram muito feliz e me trouxeram um lado mais enriquecedor pra minha vida. Pra quem não sabe, em 2016 e em 2017 eu fui à Coreia do Sul. Em 2016 eu fiquei uns 15 dias lá no país, em 2017 eu fiquei mais ou menos 2 meses. Então eu tive a oportunidade de conviver, né, na sociedade coreana, tive a oportunidade de conviver com os coreanos e conhecer um pouco mais da cultura, do país e do estilo de vida das pessoas mesmo. Então eu vou contar essas 3 experiências e a primeira de todas é acessibilidade. Eu não sabia como funcionava a questão da acessibilidade na Coreia e a gente sabe que a questão de acessibilidade na cidade para os brasileiros que necessitam de acessibilidade é péssimo. O Brasil, de modo geral, não está preparado para atender as pessoas que necessitam de acessibilidade. Então, quando eu cheguei na Coreia e eu me deparei com uma acessibilidade muito maior do que aqui no Brasil, eu fiquei, a princípio, um pouco chocada. Eu não imaginava, é uma parada que eu nunca tinha pesquisado. E eu cheguei lá e você se depara com um sinal de trânsito sonoro. Você se depara com a maioria das calçadas das avenidas principais, pelo menos, tendo guia para quem utiliza bengala e tal. Então, tipo, é uma parada que, pra mim, pareceu de outro mundo, sabe? Quando você tem acesso ao metrô, tem tanto o sinal sonoro quanto as palavras em braille nos lugares de toque, por exemplo, na hora de passar o seu cartão de metrô para poder entrar dentro do metrô. Para quem tem redução de mobilidade e precisa se locomover e não consegue subir uma escada rolante, por exemplo, vai ter um elevador, vai ter uma entrada para cadeira de rodas, vai ter várias formas da pessoa ter acesso aos meios de transporte público sem que ela tenha que passar perrengue, igual aqui no Brasil. Então eu fiquei bastante surpresa lá na Coreia e foi uma experiência muito boa ter descoberto que o país, de alguma forma, pensa nos seus cidadãos, sabe? Não só nos cidadãos que não necessitam de acessibilidade, mas também nos cidadãos que necessitam de acessibilidade a todos os serviços públicos e tal. Eu achei muito legal. Porém, né, o outro lado da moeda, as vias principais na Coreia tem toda essa questão da acessibilidade funcionando. Só que as vias mais estreitas, geralmente, não tem nem calçada. E eu acho que isso é uma parada que acontece muito comum não ter calçada nas vias menores. Outra coisa que eu amei experienciar na Coreia foi a culinária coreana. Por anos, acompanhando a Hallyu, os K-dramas, o K-pop, os programas de TV, eu via todo mundo comendo comida coreana e eu ficava, gente, como será que é a comida coreana? Qual será o sabor da comida coreana? Eu não lembro de ter experimentado nada da comida coreana antes de 2016. Talvez eu tenha experimentado? Talvez, mas eu não me lembro. Então ficou muito marcado na minha memória minhas primeiras experiências experimentando a comida coreana. Eu sou muito apaixonada por comida pimentada, então foi muito bem recebida a comida coreana da minha parte, porque tinha muita pimenta. Fizemos o pedido errado, pedimos um frango com pimenta, só que olha isso, ele é ardido igual aquele macarrão mais ardido do mundo. A Carol morreu, olha lá, ela até sumiu. E eu gosto muito desse sabor agridoce e a comida coreana traz isso muito forte, sabe? Esse sabor misturando o amargo algumas vezes com o doce, com o salgado, né? Com a comida de sal. Eu fiquei muito feliz de poder experimentar a comida coreana. O que eu mais comi na Coreia, assim, nesses períodos que eu estive lá, foi tteokbokki, que é uma das minhas comidas favoritas ever. Bibimbap, que são os mais tradicionais, assim, né? Kimbap. Comi muito kimbap, muito kimbap. Algumas coisas diferentes eu tive a oportunidade de experimentar na Coreia. Uma delas foi aquele polvo que fica mexendo no prato. Não necessariamente ele está vivo, o polvo não está vivo, ele já foi todo cortado e enfim. Mas como ele é fresco, na hora que joga o tempero em cima e tal, as membranas do polvo ficam se mexendo assim. É sinistro, mas não foi ruim não. Outra coisa que eu experimentei foi bicho da seda.
Isso é comida de turista, gente, porque eu não vi coreano comendo essas coisas, mas o que eu vi de gente estrangeira comendo, ó, incluso eu, não era ruim, parecia um amendoim, assim, só que um pouco mais molinho. Uma parada da comida coreana que eu sou muito apaixonada é um tal de tansuyuk, acho que fala assim, que é uma carne de porco cortada bem pequenininha, ela é empanada, frita, e aí o molho que coloca por cima, ele é meio agridoce, assim, aí tem um azedinho, assim, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Terceira experiência que eu tive na Coreia. Acho que uma das coisas a se admirar na Coreia é a segurança. É uma parada que tá ligeiramente, talvez muito, distante do Brasil. Aqui no Brasil eu não costumo sair à noite, porque eu tenho muito receio de, por acaso, ser assaltada, ser furtada, ser... enfim, N possibilidades de coisas que podem acontecer. Quando a gente tá fora do nosso país, ou até mesmo fora da nossa cidade, a gente tende a ficar um pouco mais vulnerável, porque a gente acha que o lugar que a gente tá pode ser seguro, e às vezes a gente não sabe se esse lugar é ou não de fato seguro, mas como você tá longe do ambiente que você conhece, você acha que esse outro ambiente pode ser seguro. Muitas vezes não. Então por isso que não é bom desleixar. Então quando eu estive na Coreia, eu não me desleixei nenhuma vez, mas eu me permiti fazer coisas que eu não faço, eu não fazia e nunca fiz aqui na minha cidade. Na Coreia, gente, eu acho que pouquíssimas vezes eu cheguei em casa antes das 3 horas da manhã. Eu sempre saí à noite e eu gosto muito da noite, sabe? Eu gosto muito do clima à noite, eu gosto muito das ruas à noite, eu gosto do ambiente noturno, né? Só que aqui na minha cidade eu tenho muito medo de sair à noite e, sei lá, acontecer qualquer coisa comigo. E lá na Coreia eu não tinha esse medo, por 2 motivos. Um, porque realmente parece que a segurança funciona. E 2, porque a maioria dos lugares, assim, mais bombadinhos, estão sempre cheios de gente durante a noite e durante a madrugada. Então, lugares que tem mais pessoas, você se sente mais seguro, né? Do que lugares mais desertos. Então, como eu sempre ia pra lugares que tinham bastante pessoas, assim, tipo Hongdae, ou outros bairros perto de universidade, tem muita vida noturna, né? Tipo, as pessoas estão na rua, estão fazendo compras, não só jovens, mas pessoas de todas as idades, sabe? Elas estão fazendo compra, estão passeando, estão, sei lá, lanchando, jantando. Então tá tudo sempre lotado. E isso é muito, muito, muito legal. Então foi uma experiência magnífica que eu tive em poder conhecer esse lado noturno da Coreia. E é isso, pessoal, essas são as minhas 3 experiências na Coreia enriquecedoras que me trouxeram muito conhecimento sobre um país que eu passei uma boa parte da minha vida pesquisando, conhecendo online, conhecendo através de livros, enfim. E finalmente eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, vivenciar, experienciar esses momentos na Coreia. E se você ainda não pode visitar a Coreia, ainda mais em época de pandemia, continue em casa. Você pode conhecer mais da Coreia através do canal da Coreinha. Aqui no canal a gente fala bastante sobre o país, então tem alguns vídeos da gente lá na Coreia ainda. Tem vários vídeos da gente contando nossas experiências de viagem e tal. E além disso tem várias entrevistas com K-idols, com idols que não são coreanos, que trabalham no K-pop, com artistas coreanos que não são idols e nem são do K-pop. Tem todo tipo de conteúdo aqui no canal. Se inscreve, deixa seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo alguma coisa que você tem curiosidade de saber sobre a Coreia. Talvez a gente possa te ajudar fazendo um vídeo sobre o assunto, enfim. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!